Olá, gente, tudo bem? Vamos lá, dando continuidade aqui nas perguntas. Professor, por que Deus proibiu de comer uns animais e outros não? Tipo cobra e águia. Vamos lá, vamos tentar responder, tá? Proibição de comer alguns animais. Comer animais. Aqui já remete a uma situação do vegano, né? Deus proibiu de comer alguns animais e não todos os animais, né? Então, tipo assim, comer bicho faz mal para a espiritualidade, que não sei o quê. Se fosse verdade isso, Deus já tinha proibido desde o início da criação. Então não é bem assim do jeito que as pessoas fazem. Você pode parar de comer animais por amor aos bichinhos. Mas não porque, nossa, vai melhorar minha espiritualidade, vai diminuir minha espiritualidade. Eu desconheço isso daí. Tem algumas pessoas, líderes religiosos aí, que falam, não, porque se parar de comer os animais, que você vai abrir a pineal. Isso eu não vejo, tá? Muito pelo contrário. Eu vejo quem mais ainda tem aquelas vicissitudes de aquela coisa bem antiga, de comer mesmo, aquele negócio lá. Eu já vi gente ter muito mais pineal aberta do que, de fato, aqueles que entram nessa vida vegana. Eu não estou falando que está certo ou que está errado a vida vegana. Eu estou falando que essa desculpa para tal situação não deve ser utilizada. Ponto, tá? Vamos voltar aqui. Comer animais. Por que Deus falou que pode comer alguns animais e outros não? Bom, um exemplo de que animais que não podem, por exemplo, os rastejantes, que seria uma cobra, por exemplo, e aqueles que voam alto, né? Uma águia, gavião, águia, vou pôr águia aqui. Urubu, tal, essas coisas assim, aves que voam alto. Tá. Vamos tentar entender o que esses animais fazem. Os animais que são proibidos de comer, se a gente pegar e analisar ele dentro de uma biologia, eu peguei uma lista desses bichos e levei para um biólogo para ele dar uma olhadinha. Eu falei assim, ó, vê para mim o que você acha de comum dessa lista de animais e dessa outra lista de animais. E sabe o que bateu entre todos eles? É o seguinte, esses animais que é não, esse aqui, ó, do grupo não, eles são de fato controladores da... Como é que eles falam lá? Não é biosfera, também não é da biologia, é da cadeia alimentar. Controladores da cadeia alimentar. Ele seria o topo, assim, né? Mas é os que controlam a cadeia alimentar. Bom, e os que podem comer, animal que pode... Permitido? Animais. Ou seja, o sim, eles são os controlados. Ou seja, seria mais ou menos o seguinte: nós podemos comer os animais que comem outros animais. Poderia usar isso daí? Aí você falaria assim para mim, mas professor, uma águia come uma cobra, por exemplo. Não pode desse jeito, não. Então eu não posso usar muito bem esse termo. Mas a lógica é essa. Então seria mais ou menos o seguinte, os animais que têm alta procriação, que eles conseguem ter... abundância. Então, o que aconteceria? Os animais que têm abundância. Todos esses animais que estão no topo da cadeia alimentar, vamos lá, a cadeia alimentar, ela tem uma característica. A característica da cadeia alimentar, ela seria como se fosse vou pôr aqui em cima, vai que é mais fácil, um triângulo.
Os que estão no topo da cadeia alimentar e que são proibidos por Deus, eles estão aqui. Eles são uma minoria. Por quê? Por que é minoria? Porque vive pouco ou porque procria pouco, alguma coisa tem para ela ser minoria. E aqui nessa base aqui, que são os permitidos, que são sim, eles têm alta procriação, então eles procriam muito. Então aqui é a maioria. Então seria mais ou menos o seguinte: esses animais aqui, Deus falou mais ou menos o seguinte: ó, vocês não têm consciência, ninguém estudou biologia, porque nesse tempo não existe biologia, 4.000 anos não existe biologia, nesses tempos atrás não existe coisa, vocês não conseguem ter noção da quantidade dos bichos que tem, o que não tem, o que procria mais, o que procria menos, qual que tem o autocontrole da sua procriação, qual que tem menos, para que serve um, para que serve outro. Se você acabar com todos as onças, você vai ter um desequilíbrio X, Y, Z, então você tem que ter eles para dar um equilíbrio na cadeia alimentar e tal. Hoje os especialistas conseguem ter essa visão, esse estudo, essa classificação, mas nos tempos antigos não, meus queridos. Vocês têm que tentar entender que Deus criou as leis para controlar os homens, para não fazer uma besteira muito grande daquele tempo atrás. Seria mais ou menos o seguinte: tenta imaginar que agora é bonito as pessoas saírem caçando tudo quanto que é onça na natureza e comer só onça. Acaba as onças e vai dar um desequilíbrio na natureza. Tanto é que quando os seres humanos começaram a descumprir as regras divinas, começou a ter um desequilíbrio. Os homens começaram a matar onça para aparecer. Eu vou matar onça porque eu quero mostrar para todo mundo que eu matei uma onça, eu quero fazer. Começou a ter desequilíbrio, não precisava nem comer ela em si. E já começou a ter o desequilíbrio. Certo? Mesma coisa também que tem aquele assunto do pessoal fala assim: se você comer leite com melancia, leite com não sei do que vai te dar dor de barriga, que você não vai ter um problema. A questão do leite, ela tem conotação bíblica também, que fala, não pode comer leite com carne. Certo? Então nós temos a religião do Oriente Médio lá, de Israel, que pega e fala que não pode comer, certo? Então também tem uma outra característica, mas tem um efeito ali, algumas coisas em relação àquilo ali, certo? E você tem tudo isso daqui. Então, no meu ver particular, pelo que eu entendo, não é que os animais são proibidos, que é um pecado. Deus instituiu uma regra para não haver naquele tempo passado um desequilíbrio ao ponto de rebentar a cadeia alimentar do ecossistema. Só que aí você pega e fala assim para mim: mas professor, o porco também foi falado que não podia. Opa, peraí, não é bem por aí não. O porco foi instituído como não podendo ser comido em outra época, por causa de uma passagem que o Jesus jogou os capeta nos porcos. Mas ele come lixo, então não pode. Mas Deus não pegou e falou assim, não pode comer nenhum animal que come lixo. Não, ele especificou os tipos de pé, da pata do bicho, como que tinha que ser a pata, o que ele tinha que comer, se ele é rastejante ou não é rastejante. Então Deus colocou alguns detalhes, mas ele não pegou e colocou assim, o bicho que come lixo, não. O bicho que recebeu os capetas mandado por Jesus, não. Isso aí foi os homens que fez. Então esse é uma grande situação, porque também fala do focinho, tem uns negócios meio assim, mas eu até entendo que as pessoas pegam e falam assim, não faça isso ou coma isso. Mesmo porque os porcos, eles não são bem daquela região em si. Eles até é porque naquela época tinha os porcos lá de Jesus lá. Como é que eu posso falar? É que os porcos, eles comiam tudo de tudo. Então subentendia que se um porco
come restos, lixo, então ele seria como um urubu, um abutre. Então, automaticamente, ele vai carregar e levar aquela energia ruim e horrorosa. Só que, gente, os porcos de hoje em dia, ele come a mesma comida que uma galinha. Ele come a mesma comida que uma vaca que está dentro de não de solto em pasto, mas confinada. Ela come a mesma comida que outros animais que a gente come, porque os peixes hoje não comem mais insetinho, coisa. Os peixes estão comendo ração. Os porcos estão comendo ração. Tudo está comendo ração. Os bichos estão tudo comendo ração. Então, essa domesticação dos bichos transformou o porquinho em algo que se pode comer. Então, no fundo, quais seriam os melhores animais para os homens comerem? Os animais que mais comem vegetais possíveis. Então seria muito melhor eu comer uma galinha caipira que fica solta, comendo insetinho, bichinho solta, do que uma galinha que está presa dentro de uma gaiola? Sim. Mesmo porque você não está fazendo a galinha sofrer, ela está vivendo solta, livre, comendo bonitinho. As vaquinhas, a mesma coisa, é muito melhor você comer uma carne onde a vaquinha está passeando no pasto, comendo a graminha, convivendo uma com a outra, do que aquelas presas reclusas. Os porquinhos também, é muito melhor comer um porco do mato, um bichinho que está lá solto no meio da natureza, comendo os milharal do povo e tudo mais, do que eu pegar e confinar o bichinho lá e ficar dando comida. Então ela tem essas características. Nesse sentido, eu acredito que o termo, aí que está o tchan do negócio. Nesse sentido, eu começo a classificar e enquadrar as carnes que nós comemos como carnes impuras, porque nós estamos explorando as bichinhos e as vaquinhas. Qual diferença teria você criar uma galinha presa, aprisionada, gerando uma energia ruim, ela triste, dos tempos antigos para um porco, por exemplo, ou algum outro animal? Então aí que está a inteligência vegana por trás dos bastidores. Ele é muito complexo. Eu prefiro enxergar essa situação como se fosse algo gnóstico, algo de energia. O que é bom? O que pode? Eu aconselho você comer animais onde eles não sofram tanto na vida quanto na morte. Então você vai comer um boi. O boi foi criado preso, eu não comeria. Eu evitaria, porque entraria dentro do conceito bíblico de Deus aconselhando. Mas ele está solto, mas eu dou uma retada na cabeça dele para morrer, igual a gente vê nos videozinhos que é bem feio. Também não. Então faz o que Deus mandou, fazer o cortezinho aqui para ir baixando a pressão do bichinho, para ele desmaiando sem dor nenhuma. Porque essa parte aqui não sente dor, então você corta, vai caindo a pressão, o sangue vai saindo, ele vai desmaiando, e pum, tranquilo, sem dor nenhum, tudo bonitinho. Aí eu tô de acordo. Então, a complexidade disso, o que as pessoas queriam passar, o que Deus gostaria de passar, eu creio, porque eu não tenho como saber o de fato que Deus gostaria, mas cruzando informações, Deus não queria um problema na cadeia alimentar do ecossistema e Deus também não queria que os animais sofressem para ser comidos. Por isso que ele instituiu até uma forma como fazer para matar os bichinhos, justamente para que eles não sofram, porque o ponto está não sofrer, não fazer com que o próximo sofra. O animal também é um espírito similar próximo de você. Certo? Tem consciência, tem sentimento, tem um monte de coisas. Isso tem. Então é nesse sentido. Bom, gente, jamais é verdade absoluta. Que Deus os abençoe. Namastê.